Pois é, Alexandre, a quarta-feira foi de muitos gols pelo Brasil e também pela Europa, e a gente começa falando de futebol em Araraquara. A Arena da Fonte recebeu 2 jogos. A equipe feminina da Ferroviária venceu o Kinderman de Santa Catarina por 1-0 e segue invicta no Campeonato Brasileiro Feminino. Já o time masculino da Ferroviária perdeu para o Atlético Sorocaba por 1-0 e a derrota custou aí o emprego do técnico Ailton Silva. Ailton, perdão, errei aqui. A demissão foi demitida aí, dois jogos aí na segunda fase da Copa Paulista e nenhuma vitória, então a Ferroviária segue mal nessa segunda fase da Copa Paulista. Na primeira fase foi muito bem, mas na segunda fase ainda não somou pontos. E quem foi bem ontem também foram os times paulistas que entraram em campo pela Copa do Brasil. Veja só os gols. No Itaquerão, o Timão abriu o placar com essa cabeçada de Guerreiro. Corinthians, 1-0. No segundo tempo, bola levantada na área do Galo. O goleirão Vitor saiu mal e Luciano só empurrou. Final, Corinthians 2, Atlético Mineiro 0. No Maracanã, Botafogo e Santos fizeram um jogo bastante movimentado. Robinho abriu o placar para o Peixe. Gabriel empatou com esse golaço. Rápida troca de passes da equipe santista e Robinho, de novo, colocou o Peixe em vantagem. Geovânio ampliou. O Fogão reagiu com o paraguaio Zeballos, mas não deu. Santos 3, Botafogo 2, placar final. O Flamengo venceu o América de Natal na Arena Dunas. Gabriel marcou o único gol da partida. E o líder do Campeonato Brasileiro sofreu para vencer o ABC em Belo Horizonte. O único gol da partida foi marcado por Léo. Bom, e 3 times entraram em campo ontem pela Copa Sul-Americana. Teve uma vitória, um empate e também uma derrota. Veja como foi a rodada da Copa Sul-Americana. Na Fonte Nova, Emanuel Biancucci levantou e Tite fez de cabeça para o Bahia. Depois da confusão na área, William Barbio marcou o segundo gol. Bahia 2, César Valerro do Peru 0. Na Colômbia, o Nacional de Medellín fez 1-0 contra o Vitória. O time baiano empatou com Ednei, 1-1. O rubro-negro virou o placar, gol de Henrique, 2-1. Luiz Henriquez, de pênalti, empatou o jogo, que ficou mesmo no 2-2. Jogando em Guayaquil, o Goiás foi derrotado pelo Emelec com gol de Herrera. 1-0 para o time equatoriano. E lá na Europa, os brasileiros foram modestos na rodada da Champions League. Apenas um gol brasileiro e o Real Madrid ganhou aí de uma maneira meio suspeita. Confira como foi. O primeiro gol foi do brasileiro Marcelinho. 1-0 Ludogorets da Bulgária. Cristiano Ronaldo poderia empatar, mas perdeu um pênalti. O português teve outra chance e não desperdiçou. 1-1. O francês Benzema, de esquerda, virou e o Real venceu o jogo. 2-1. Essa é a primeira participação do time búlgaro no torneio mais importante da Europa. Em Londres, o Arsenal saiu na frente do Galatasaray com Welbeck. Depois, o jogador inglês deixou o brasileiro Felipe Melo para trás e bateu na saída do goleiro. 2-0 Arsenal. O terceiro gol inglês foi de Alex Sanches. Mas quem tinha mesmo fome de gol era o Welbeck, que marcou o quarto do Arsenal. Yilmaz fez o gol de honra do Galatasaray. Na Alemanha, Sonmin chutou, Júlio César não segurou e soltou nos pés de Kielsling. Bayer Leverkusen 1, Benfica 0. No segundo gol alemão, o goleiro brasileiro nem esboçou defesa. O time português diminuiu com Sálvio, mas o Bayern ampliou a vantagem. 3-1, placar final.
Que falha incrível do Júlio César, que foi nosso goleiro na Copa do Mundo. Vamos falar de basquete. No Paulista masculino, o Bauru precisa vencer o Franca hoje, às 8 da noite, em Franca, para continuar mantendo vivo o sonho do bicampeonato paulista. E em Limeira, o Will Limeira encara o Paulistano em São Paulo, também no mesmo horário, às 8 da noite. Os dois jogos aí pela semifinal, quarto jogo da série melhor de 5. E hoje ainda tem Palmeiras e Chapecoense às 7h30 da noite no Pacaembu. O Fala no Lance de hoje fica por aqui e a gente se encontra amanhã. Até lá!